Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais um Papo Aberto, dessa vez com a presença de dois parceiros da nossa entidade, que têm colaborado muito nas discussões que nós estamos fazendo e construindo sobre o meio rádio. Estão aqui conosco hoje o CEO e jornalista do Tudo Rádio, Daniel Stark. Seja bem-vindo, meu amigo, ainda que à Olá, distância. Cristiano. Prazer estar contigo, com todos aqui que nos acompanham. Vamos conversar sobre o rádio 3.0. É isso aí. Estamos também com um consultor de rádio, especialista em inteligência artificial, meu xará, Cristiano Stuani. Cristiano, bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Cris. Cris, para os íntimos, mas obrigado, Cristiano, e a todos que estão com a gente nessa live, nesse momento para a gente falar sobre o estudo Rádio 3.0 e tudo mais. Bom dia a todos e a todas. Esse papo aberto é muito interessante, porque ele se contextualiza num trabalho que a Abert vem construindo desde o ano passado, de reposicionamento do meio rádio no mercado de mídia. Não apenas junto ao público ouvinte, mas, sobretudo, junto ao mercado publicitário. A gente realizou muitas discussões, não só com as entidades estaduais de radiodifusão, como também a nossa Câmara de Rádio, que se reuniu 2 ou 3 vezes no final do ano passado e ao longo desse ano. E a conclusão que nós chegamos é que, mais do que pensar num novo padrão tecnológico do rádio, porque o rádio já está pronto, né, e já está desenvolvido, o setor ressentia de ter uma aproximação, um diálogo mais próximo com o mercado publicitário. A partir daí, foi desenvolvido o conceito do rádio 3.0, e nós começamos a realizar uma série de estudos e trabalhos, e tanto o Cristiano quanto o Daniel foram incumbidos, foram indicados para a realização de um trabalho da qual eles vão falar aqui hoje, que é Rádio 3.0, relevância e força estratégica para o mercado publicitário. A gente teve o Rádio 1.0, o rádio da migração do AM para o FM. Nós tivemos esse Rádio 2.0, que teve a faixa estendida do FM e também essa primeira imersão dos radiodifusores para o ambiente digital, mas era um ambiente ainda não integrado, né, em que essas novas tecnologias não conversavam, seja com o público ouvinte, seja com o mercado publicitário. Então, doutores, vou passar a palavra a vocês. Para quem está nos assistindo, o chat para perguntas fica aberto desde já. O Cristiano e o Daniel prepararam uma apresentação e a ideia é que a gente vá trocando bola ao longo da apresentação e, caso surja alguma dúvida, eu imediatamente compartilho aqui com os nossos convidados. Por favor, gente, palavra de vocês. Maravilha. Olha, eu vou chamar o Cristiano da Bert de Flores e o Cristiano o Stuani. Não é algo para ser mais sério, não. Porque temos dois Cris aqui. Mas, gente, é um prazer estar com vocês aqui, falar desse estudo. Eu acho que o Stuani pode me ajudar aqui a contextualizar a ideia de dar um nome, né, ao Rádio 3.0. Muita gente questiona sobre isso. Eu acho que durante muito tempo, nós, de uma maneira... A gente, na verdade, fez o mais difícil, o meio rádio, né, que foi se adaptar às novas tecnologias de uma maneira muito natural, porque via sentido naquilo. Os ouvintes estavam no digital, os ouvintes estão no dial, estavam em diversas formas de nos consumir. Então, ele foi fazendo a entrega de conteúdo multiplataforma, onde ele conseguia alcançar as pessoas. Só que ele não deu nome a isso, a esse processo todo. E quando a gente deixa isso aberto, todos os outros setores, enfim, por boas iniciativas ou por, digamos, interesses também de concorrência, nos definiu, né? Então, assim, existe uma imagem equivocada que o rádio é apenas aquele radinho de pilha antigo. Ele é algo importante do nosso ecossistema de escuta, principalmente em momentos tristes que a gente vê de emergências climáticas. Ele é um item fundamental que todo mundo deveria ter em casa. Mas ele não é só, o rádio não é só o radinho de pilha. Ele é uma série de situações que a gente vê não só no ambiente automotivo, nos celulares, nas caixas de som inteligente, nas telas. Então, todo esse ecossistema a gente passou a chamar de rádio 3.0, né, Suane? E aí, a partir desse momento, a gente também tinha outra dificuldade, contextualizando a ideia da pesquisa,
que é assim, a gente tem muita pesquisa sobre rádio, mas muita pesquisa. A maioria, assim, sem querer ser otimista, são números positivos que muitos setores econômicos da nossa sociedade aqui do Brasil ou de fora adorariam ter esse tipo de número. Só que com essa série de pesquisas, sejam de fora, etc., a gente tinha muito problema de contextualização e de contar essa história para o mercado. Então, assim, foi importantíssima a iniciativa da Bert de querer consolidar esses dados mais recentes de uma maneira muito didática, muito fácil. Também vai ter o estudo da Juliana Paiva na área comercial, que vai dar uma disciplinada nisso de como a gente defende o rádio, mostra o rádio para o mercado. Então, eu acho isso todo muito fundamental, porque realmente, se você a gente já tem o mais difícil, né, que são as pesquisas com números que mostram que é a fortaleza que é o rádio, a credibilidade, uma série de coisas. Aí quando você começa a confrontar esses estudos em relação a contextos, né, onde serve a credibilidade? Para a informação, mas e para a publicidade? Onde a credibilidade cola? Então tem uma série de situações que a gente vai vendo algo assim que precisava realmente organizar para que da gente num discurso mais não único, mas assim, mais assertivo, a gente consiga dialogar com a sociedade e com o mercado, né, Slane? É isso, e é importante a gente falar que nós temos dados dessa pesquisa que são nacionais, regionais e também mundiais. E a gente fez várias comparações, e é importante que quando for consumir esse estudo, você faça uma adaptação para a tua região que possa ser um pouco menor, e é possível fazer isso, né? Talvez o rádio ainda sofra em algumas regiões, e a gente precisa ser realista disso, de falta de dados nas regiões menores. Então, mas a gente consegue, ao ler esse trabalho, é um trabalho feito por 2 meses, 3 meses de pesquisa do mundo inteiro, é onde você consegue adaptar. E tudo isso mostra que a evolução do rádio 3.0 ele tem relevância. Então é importante a gente falar e reforçar muito, né? Vamos parar de falar que o rádio ainda é. Não, ele é. Não é, parece que o ainda falta pouco, né? Ele é forte. Então eu tiraria a palavra continua. Então o rádio é forte, é relevante, temos números. Eu vou tomar a liberdade até de compartilhar aqui a tela do trabalho e depois a gente faz uma outra apresentação. Só me Show. sinalize se vocês estão vendo. Para Perfeito, Boa, aham. essa senhores. pesquisa já. Então, essa pesquisa ela está pronta, o trabalho está publicado no portal da ABERT. No final aqui a gente vai disponibilizar o link, talvez se a gente já conseguisse colocar o link no chat também. Mas aqui está todo um trabalho com mais de 70 páginas, enfim, falando sobre os números relevantes de audiência do rádio hoje. E como o próprio Daniel falou, esse trabalho tem um complemento, que é um trabalho feito pela Juliana Paiva, que vai ser lançado em breve, que é como se fosse um manual de venda, inclusive. Eu posso tratar dessa forma, Flores? Deve, deve. Eu acho que é o guia prático de transformação do estudo em vendas, né? Excelente. Isso. Então, aqui nós temos números incríveis. A gente pode até já começar aí, em formato de bate-papo, trazendo alguns números que aparecem na tela num primeiro momento aqui do estudo. Depois a gente volta para falar do rádio 3.0 e explicar um pouco melhor também esse conceito. Mas a gente enxerga aqui, né, um dos números que me deixa muito animado na questão do rádio. Tá, 79% de alcance, ok. A gente tem esse volume entre as regiões, mas o número de 81% de credibilidade entre os brasileiros me dá uma animação é, extra de que o Uhum. rádio ele tem credibilidade. E não estou aqui para desmerecer o digital, pelo contrário, porque eu também faço trabalho no digital. E é possível, o rádio tem que estar lá. Mas se a gente levar a credibilidade do rádio para o digital, a gente agrega muito valor. Não é mesmo, Daniel e Cris e Flores? Não, e tem um detalhe eu acho fundamental, né? Quando a pessoa pensa assim, tá, eu já vi esse número de 79% de alcance do meio no Brasil, etc. Só que qual que é a ideia do estudo? Você vai dando contextos. Então, quando a gente fala de credibilidade, bem, uma rádio de entretenimento vai pensar, tá, mas ok, beleza, eu tenho prestação de serviço, etc. e tal, mas isso é mais para jornalismo. Não, isso é para tudo. Isso está relacionado ao como a sociedade percebe o meio, se ela confia ou não em qualquer informação que ela passa, desde uma informação sobre um evento que acontece na cidade, como uma prestação de serviço. E isso cola na publicidade, porque assim as marcas
precisam procurar meios e canais com credibilidade, porque qualquer problema que possa dar de uma informação, a gente está vendo vários casos recentes em relação a isso ao digital, e o rádio acaba resolvendo essa parte justamente porque você empresta essa credibilidade para aquela mensagem publicitária e uma série de outras situações que nós temos de responsabilidade em relação a como a gente trata a publicidade, a prestação de serviço, etc. Isso aí não veio ao caso. Isso vem de um trabalho de longa data do meio e também da forma como a gente se comunica. Então, esses números por si só, eles em algum momento, se eles estiverem soltos, eles são frios, eles podem não ser bem utilizados. Quando a gente dá contexto e a gente vê para as nossas realidades, a história muda, porque você passa a ter realmente isso de uma forma útil a cada abordagem que você vai fazer, seja com a sua audiência, seja com o anunciante em potencial, seja com a sociedade, de você mostrar de fato o seu valor, e é importante mostrar esse valor justamente porque você também está fazendo uma prestação de serviço para a sua comunidade. A defesa do rádio passa muito por esse processo de mostrar quem é o canal de interlocução entre a sociedade, o veículo, e seja para emergência, seja para o dia a dia, para uma série de outras situações. Então a coisa é muito ampla, isso que eu gostaria de dar essa dimensão. Um O que eu outro ponto, gosto desse, Stuane, só complementando aqui, um por ponto que eu acho favor. interessante e muito positivo do estudo, primeiro que ele também ele é multiplataforma, ele é 3.0, né? Ele tem uma Isso. estratificação desses dados principais, essa é a página do site que você tem os números principais consolidados. Você tem ele em um audiobook, né? Sim, E depois você tem ele em texto, quer dizer, você tem esse documento sob várias plataformas e formatos, mas o principal que eu acho que é importante destacar é ele não se trata exclusivamente de um compilado de dados. Ele tem um racional e a criação de um conceito, o conceito do rádio 3.0, que reposiciona o setor junto ao mercado publicitário. E isso é de fundamental importância, porque a ideia da ABERT é que esse estudo seja um guia, seja, como a gente diz, né, uma bíblia, um Bible, em que nós vamos realizar novos estudos e vamos o atualizando para que a gente sempre tenha, né, um documento e uma perspectiva atualizada do nosso meio para que o radiodifusor, obviamente, possa se servir e, consequentemente, montar suas estratégias, não só de negócio, mas de programação, venda a cliente, quer dizer, daí cada radiodifusor se orienta nas suas atividades. Mas o principal é que nós não tínhamos isso no nosso setor, e um ponto interessante é que nós criamos uma data de corte, quer dizer, também não podemos Uhum, ficar utilizando dados defasados. Então, uhum. nesse estudo, nós aplicamos uma regra de corte de pesquisas com 3, né, anos de existência, quer dizer, talvez tenha uma ou outra ali que, pela relevância, tenha sido utilizada, mas teve um critério científico também na montagem desse estudo, né, Stuane? Sim, e toda essa montagem, essa construção, é muito interessante que vocês possam conferir o trabalho todo por ter uma linguagem de fácil interpretação, para que a gente leve para o mercado também de uma forma interpretada corretamente. Me preocupa muito a interpretação de somas de números que talvez não façam ali uma realidade do mercado. E quando a gente fez essa pesquisa, a gente realmente constatou que o rádio ele é forte e relevante. Um outro ponto que me chama a atenção durante a pesquisa e o trabalho é o ROI. Ah, o internacional, né? O ROI é o quê? É o retorno do investimento. A cada $1 investido, retornam $2. E tem um negócio muito interessante nos Estados Unidos, que a cada $1 investido por supermercado, retornam $27. Então, todos esses números, apesar, estão falando dos Estados Unidos. Gente, é uma semelhança muito grande, apesar de culturas diferentes, né, Daniel? A gente estando lá fora, nos Estados Unidos, a gente tem ido regularmente todos os anos para a NAB, em Las Vegas, entre outras viagens que a gente faz, e também a gente está presente no IBC, e a gente vê, sim, uma semelhança no hábito de consumo do rádio. Alguns números um pouco mais para cima e mais para baixo, isso é normal, mas a gente enxerga essa semelhança. Então, por isso que a gente trouxe esses números. E tem outros números também que até regionais. Por exemplo, uma pesquisa da própria Caert que mostra que 65% consideram o locutor influenciador, ou seja, aquilo que a gente fala de que qual que é o influenciador mais antigo que existe no Brasil?
O influenciador, parece que só o digital conquistou essa palavra. Não. Quem influencia no consumo há mais de 103 anos é o comunicador do rádio. Então, esse número é muito importante. Um outro também, numa pesquisa que a gente buscou da Mirth, que 71% confiam na divulgação por locutores, entre outros números aqui. Então, quando a gente fala de que. E tem um outro número bem interessante que é aquele de que compra. Eu não lembro de cabeça, que está lá em cima. Vamos lá, das pessoas que ouvem, né, publicidade no rádio. Aqui, ó, 43% dos ouvintes que já compraram ou pesquisaram é porque ouviram o anúncio no rádio. E tem um outro ponto, que 56% dos ouvintes prestam atenção nos anúncios de rádio. Então a gente tem números bem interessantes de realmente na abordagem com a publicidade, o mercado publicitário, como o Cris está falando, o Flores está falando, desse reforço. Então, não é só um estudo de que é muito importante para o produto, quando eu falo produto, é conteúdo e artístico, é uma soma dos dois, mas para levar esse produto para o mercado com mais consolidado, né, Daniel? Eu acho que toda hora a gente vai ser confrontado de alguma forma, até porque, assim, existem muitas novidades, uma série de outras situações. Eu acho que quanto mais dados e mais organizado você tiver em relação a esses números, é melhor, justamente porque você pode, sempre vai ter algum dado que vai ser importante na sua defesa, né? Então, assim, então quando a gente partir para a parte comercial, ela vai ser muito importante ter essa noção de que, então é importante para esse cliente ou para essa sociedade o tempo de consumo, ou o alcance, ou a conversão também de publicidade. Esse detalhe aqui, por exemplo, de ouvintes, prestam atenção nos anúncios de rádio, que é um número extremamente alto, se a gente usar a palavra do digital, que é engajamento, ele serve para qualquer coisa, ele serve para publicidade, ele serve para uma prestação de serviço, ele serve para uma mobilização, por uma questão de isso, esses números muito provavelmente aumentam a depender da mobilização local, seja por uma questão climática e etc. E puxando também pelo que o Flores disse, o importante desses 3 anos de corte, para a gente sair das distorções da pandemia também. Que a pandemia ela Sim. fez, né, muita Verdade. distorção ali em relação ao que era até 2019, depois o que aconteceu a partir de 2020, depois da retomada. É legal que a gente viu, né, muitos conceitos que tentaram se consolidar durante a pandemia, de o novo normal, uma série de outras situações. Depois que a gente pega os dados consolidados, algumas coisas realmente cresceu o consumo de digital, do rádio, inclusive, mas outras não se confirmaram. Então, a gente tem uma base de dados aí bem confiável em relação ao que é rotina mesmo, seja aqui no Brasil ou não. E outro ponto que o Stone falou também, que eu acho fundamental, quando a gente fala naquela situação, mas esses são dados dos Estados Unidos. O próprio estudo da BERT, ele vai fazendo ganchos e vai voltando para o local, vai pegando o regional e vai voltando para o nacional e vai dando contexto. Eu acho que é justamente isso, porque a gente não foi colocar dados que são muito específicos, por exemplo, dos Estados Unidos, que a gente vê que realmente não tem aderência à nossa realidade. Então, esse tipo de situação, ou de, não digo armadilha, mas esse tipo de descompasso, muito provavelmente não vai ter no estudo. Então, enquanto é isso, para organizar a defesa vai ser bem legal. E a gente, nessas viagens, né, Estônia, a gente vê muito que muita coisa é muito parecida, mesmo apesar de até do uso de tecnologias diferentes. Quando você vai para a Europa, tem o DAB crescendo lá. Mas aí a cartilha básica do rádio é sempre a mesma, né? Vai promover o rádio, tá na rua, né? Tá no Sim, outdoor. As pessoas estão consumindo, mas aqui nessa cidade, caso de Amsterdã, que é a sede do IBC, não temos muito carros, a pessoa anda tudo de bicicleta lá, e aí, como que fica para o rádio? Porque aí fica aquela verdade de que o rádio é só carro. Não, as pessoas estão vindo por aplicativo, estão vindo no receptor DAB, então o meio vai se adaptando à realidade local. Isso é muito interessante. Então a gente tem E essas nuances. Flores, Então, uhum, deixa eu perguntar para vocês, entrando aqui, nós despendemos aí uns 20 minutos vendendo o peixe do relatório, né? Eu acho que é o sim. principal, explicando como é que ele foi concebido, qual é a finalidade, a metodologia científica que foi aplicada nele, inclusive com a colaboração no aspecto comercial da Juliana Paiva, né, a Uhum, CEO da Rádio Data, que vai estar conosco na próxima oportunidade, mas indo para os finalmente. Esse uhum, estudo ele cria um marco, que é o conceito do rádio 3.0. E é ele que vai exato. permear todo o trabalho e toda a linguagem do estudo,
e como a Bert hoje se norteia no que diz respeito às investidas para o rádio. Quando eu falo se norteia, eu uso o exemplo da própria pesquisa Quest, que nós realizamos no mercado de Minas Gerais, em que já houve a apropriação desse conceito de rádio 3.0, inclusive na metodologia da pesquisa, quer dizer, como é que é o hábito de consumo hoje da população mineira e como ele está escutando o rádio, pelo dial, pelo carro, pelo streaming, rede social, vídeo on demand, canais de YouTube, eventualmente podcast, separando inclusive conceitos desses produtos. Então, eu queria perguntar para vocês, e para que fique claro para o nosso público, o que é o rádio 3.0? Vamos lá para a apresentação, Stone. Vamos lá, vamos abrir aqui. Mas é Vamos mudar legal de tela porque só rapidamente. fazendo esse gancho, né? Aquilo que eu estava falando justamente do que a gente observou na Holanda, quando não tem um carro, é justamente essa ideia do rádio 3.0. A gente sabe que tem algumas situações muito importantes para o nosso meio. A gente está falando muito do rádio híbrido também, que é algo muito importante. A gente vai, enfim, discorrer ao longo do ano, com as rádios se adaptando a essa nova realidade, o setor automotivo também, mas ele é uma perna também de todo esse ecossistema. Então, realmente, o rádio 3.0 ele abraça mais de uma coisa. Vamos lá, Cris. E é até interessante, só mais um parênteses aqui sobre Amsterdã. Para quem não sabe, lá tem 800 mil bicicletas, uma população de 900 mil pessoas e apenas 25% de carros, ou seja, 250 mil carros. Olha, e mesmo assim o alcance do rádio ele é gigantesco. Então, quando a gente fala que no Brasil existe o alcance do rádio em 27% dos carros, a frota é gigantesca, é ótimo, Uhum. mas as pessoas estão consumindo o rádio multiplataforma e sim, é estar no celular não só pelo chip, como existe no Brasil uma portaria sobre isso, né, Flores? A portaria do chip de celular no Brasil, mas ele está sendo consumido sim pelo aplicativo, por agregadores que levam o rádio para que está nas mãos das pessoas lá, enfim, no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, a Rádio É, 3.0 a gente chegou. não Pode só falar. comentando a dúvida, as emissoras de rádio sempre convida elas a fazer o seguinte, e muitas delas já fizeram, né? Vira e mexe faz, mas não deixa de fazer com alguma frequência. Pede para o seu ouvinte mandar a foto do rádio que ele está ouvindo, como ele está Sim, consumindo. É bem sim. interessante o resultado. Até você descobre onde está realmente. Às vezes você nem imagina, né, de como ele está te consumindo e aonde ele está te consumindo. Até é legal para a gente fazer um mapa sobre isso. E a história E- do contexto do Rádio 3.0 surgiu justamente ali quando a gente começou a discutir, nós três ali no 7h30, no painel, que aí ele foi Isso. norteando tudo e parecia fazer sentido com a realidade, né, Stone? Sim, ele faz parte por várias experiências, inclusive dessa mecânica que o Daniel acabou de falar, que por rádio eu passo fazendo consultoria, eu provoco os ouvintes para quem envia essas fotos. É claro que a gente tem que premiá-los de alguma forma para motivá-los. Mas e eles respondem, é incrível que existe, a gente acredita por muitas vezes que o ouvinte, não tem Alexa, tem. Muitas pessoas têm Alexa. Não estou fazendo propaganda da Alexa, pelo contrário. Mas é uma tecnologia que está aí, a caixa inteligente, e ela existe. Então, sim, muitos ouvintes já estão consumindo por essa tecnologia. Existe lá a foto da tela do computador, o print do celular, o rádio um pouco mais antigo, aquelas caixas gigantes, enfim. E é onde nós chegamos no 3.0. Então, é só uma outra situação, porque a palavra multiplataforma foi ganhando força, talvez de uma forma um pouquinho errada no meio do caminho, que as pessoas estavam interpretando que o rádio multiplataforma era ter vídeo. E não é isso. Vídeo é um dos complementos do rádio 3.0, até porque existe um outro termo que é o Uhum. rádio visual, que é o quê, né, Daniel? A gente ter ali, Flores, no multimídia do carro, um RDS transmitindo dados, metadados, o RDS2 com imagem, o rádio híbrido que a gente tem falado também, algumas pessoas têm confundido, achando que o rádio No 3.0 é o smart, rádio híbrido. no smart, o rádio visual também no smartphone, né, Stone? No Só fone. completando que são os metadados também, capa de Isso. álbum, publicidade, umas coisas. Então, realmente, a gama é muito ampla. E toda essa experiência, eu tenho chamado de experiência para o ouvinte, é o rádio 3.0. Então a gente precisa até derrubar alguns obstáculos de pensamento de que se eu mostrar a música para o meu ouvinte na tela do multimídia, ele vai procurar no Spotify. Não, aquilo é uma experiência. Tá? Aquilo é uma experiência. Vamos acabar com esses pensamentos antigos, gente. Se a gente mostra
o álbum do cantor da música lá no aplicativo, isso é metadados, essa informação é metadados, isso é visual, isso é experiência. O rádio híbrido que possibilita a gente trocar imagens e colocar até a imagem de uma previsão do tempo, com todos os cuidados visuais para quem está dirigindo, inclusive. A gente tem que pensar nisso futuramente, porque a pessoa que está dirigindo, ela tem que se atentar. Não vamos colocar vídeo, por exemplo, no rádio híbrido, mas enfim, eu acredito que nem funcionaria. E não é clicável, mas enfim. O rádio 3.0 é tudo isso. E até a gente sempre brinca e relembra isso, que o rádio 1.0 é você tomar banho com chuveiro que tem rádio. O sogro, acho que é o sogro do Daniel tem esse chuveiro. Então nós Tem temos. lá, aham. Tem. E hoje nós temos o óculos, por exemplo, da Meta, que vende pela Ray-Ban, não é comercial, e também pela Oakley. E tem outros óculos inteligentes que você só por indução óssea, você ouve o rádio ali também por comando de voz. Ou seja, isso é rádio 3.0. A rádio, ele é estar em tudo ao mesmo tempo, desde o rádio tradicional até o rádio mais tecnológico. Porque a ideia nossa do conceito do rádio 3.0 é justamente ter o áudio ao vivo como a matriz. E as empresas de rádio são empresas de áudio de transmissão ao vivo, né? Prioritariamente pelo dial. E a partir disso você produz todo o resto. Então você vai ter os programas com maior aderência ao vídeo, que aí você vai transmitir também em outros canais, você vai até para, a gente já tem movimentos de ir para Fast TV, tem também desdobramentos de conteúdos que são de rádio, depois eles passam a ter outra roupagem para entrega de vídeo. Então tem uma série de situações que a matriz acaba sendo o áudio ao vivo, que também depois pode ser embalado de outras maneiras. Então, a partir desse contexto, e desse conceito, nós temos qualquer dispositivo que emita áudio, seja ele conectado ou via dial, ele é um rádio em potencial. E aí ele acaba pulverizando tudo isso. Então, essa imagem é do Dia Mundial do Rádio, lá de 2020. Isso é pré-pandemia, dia 13 de fevereiro. E ela continua muito real. A gente vai ter um ou outro novo dispositivo surgindo ou ganhando mais relevo, mas tudo isso com a possibilidade de potencializar. E por que isso é importante a gente ter em mente? Em algumas conversas com ouvintes, você vai ter situações do tipo: ah, eu não ouço rádio. Aí você aperta ele mais um pouco, porque está atrelado ao radinho antigo. E aí, quando você fala ou de marca, ou de dispositivo, etc., inclusive sendo o receptor FM, tá, gente? Vão ter noção disso. A resposta pode ser positiva. Então isso é rádio. Já tive casos da pessoa falar que, nossa, então o carro é rádio, e a pessoa está ouvindo pelo FM. Então, assim, isso aumenta nosso desafio de monitoramento de todos esses ambientes, de como as pessoas nos percebem. Então, também é um trabalho do setor de tratar esses dispositivos dentro desse ecossistema como rádios, né? E a gente vira e mexe mostrar isso como sendo nós, né? Meio. Então isso acaba sendo muito importante. Então o rádio 3.0 é o rádio, o áudio como matriz, que aí potencializa todo o resto. Stone, se passar para a próxima tela aí fica super didático. Quer dizer, se bem que essa imagem é super didática. Uhum. Aí a gente está falando de receptores, nós temos o FM embutido em diferentes dispositivos, desde o mais perceptivo, como a gente teve uma notícia recente agora da JBL tendo o Turner 3, né, que é a linha dela com FM numa caixa de som, mas você vai ter também desde brinquedos de carrinho de criança com FM, cadeiras em farmácia, etc. O FM é tão simples, tão fácil, que ele acaba sendo embutido como um sistema de som em objetos bem distintos, que aumenta a nossa necessidade de observar isso melhor. E, obviamente, o mais famosão de todos eles é o multimídia automotivo, com telas cada vez maiores, com recepções cada vez mais interessantes, a modo de você manusear isso. E isso gera uma série de discussões que a gente, inclusive, viu agora na NAB recente, de um apelo aos radiodifusores de você tem toda essa tecnologia. O Stone já falou da história da música, dos metadados. A plataforma digital usa a mesma tela para as mesmas coisas. Se a gente não deixa de usar alguma coisa que já está na nossa mão, achando que aquilo é um complemento meio bobo, ou não é tão importante, não é a prioridade, a experiência do ouvinte vai ficando meia boca, vai contaminando também o que a gente faz no digital. Então, se a gente usa todos esses recursos que estão disponíveis e cada vez mais pulverizados,
ponto positivo para nós, porque as outras vantagens nós já temos, que é a credibilidade, que é a companhia, que é uma série de outras situações que são atributos que são fortalezas do rádio. Então, essa parte tecnológica a gente martela muito, né, que são coisas que já estão disponíveis, justamente porque é algo que nos coloca em igualdade técnica também, nessa primeira impressão, que é a vitrine, né? Uma tela do rádio do carro é uma vitrine a favor do rádio ou negativa ao rádio. Tela do celular, mesma coisa. Receptores, que agora até os pequenininhos têm um RDS, outra situação importante. Então, tudo é experiência positiva, assim como a gente já cuida do som no FM, como a gente cuida da qualidade do streaming, que aí cai, né, Stuane, no streaming de Sim, áudio, também o áudio e vídeo. A gente tem uma série de dispositivos, como vimos na imagem anterior, que tem todos os smarts da vida, que é smartphone, smartwatch vira um comando de rádio, smart speaker, o Stuane falou de óculos, os computadores, as TVs conectadas, principalmente no final de semana, as TVs conectadas são buscadas para o streaming de rádio também. Então, sim, assim, é sim. muita rádios que acaba sendo rádios em potenciais. E o híbrido, que é algo que o rádio brasileiro está prestando bastante atenção através das discussões promovidas pela BET, pelas associações também, que é algo que está crescendo. A gente vê que eram 10,5 milhões de carros no ano passado, em 2024 era 6 milhões de carros, já tem as emissoras de rádio. O Stuane pode falar um pouco mais sobre isso, que ativaram o sistema aqui no Brasil, já tem mapas de calor, ou seja, essas rádios já Uhum. estão sendo consumidas de forma híbrida, né, Stuane? Sim, sim. E é uma experiência muito interessante para não só artístico, mas de pesquisa mesmo para o todo. Uma rádio que, por exemplo, não tem um alcance tão relevante numa classe A, você consegue enxergar carros prêmios consumindo tua rádio. Quem sabe você pode chegar no teu cliente e mostrar para ele, olha aqui, não, a nossa rádio alcança assim um público e talvez você não enxergava tanto assim numa pesquisa ou para aquelas regiões que não tem pesquisa. Então são várias experiências que estão acontecendo e o híbrido, além dessa questão visual de metadados, de quem sabe ele fazer uma publicidade, a gente está estudando e analisando isso com bastante calma, que é uma experiência muito nova para todo mundo. Eu estou tendo uma experiência nisso hoje na emissora de rádio em Curitiba. Então a gente está estudando tudo isso além dos dados que que o sistema pode trazer. E a questão de se você está no movimento com o carro, perdeu o sinal ali ou enfraqueceu o sinal terrestre, você acaba mudando para o streaming. Então, se você tiver uma cobertura de internet, também você consegue dar uma continuidade de audiência na tua rádio. E tem uma outra informação bem interessante que eu não vou falar o número porque eu não lembro muito bem de cabeça, mas existe, por exemplo, um grande número de caminhoneiros hoje que usam Starlink, a internet por satélite. Então, esse ouvinte ele vai poder consumir, né, a sua rádio. A gente fala muito essa questão, e o rádio vai passar fronteiras ou não vai? Esse é um outro detalhe. Mas eu só queria até abrir Eu uma acho. situação que eu... Pode falar. Não, eu até ia comentar, você pegou esse gancho dos caminhoneiros, é muito interessante, esse dado está nas próprias emissoras. Se vocês pegarem as participações de emissoras de vários formatos, tá? As Sim, populares sim, principalmente, mas de vários formatos, você vai pegar a pessoa falando, ela está ouvindo tal rádio, nossa, ela está num tal trecho que se de repente você nem tem cobertura de rede, sim, de emissoras em rede sinal. ou de FM. Então, assim, você vê que realmente já há uma adaptação até do próprio público para continuar consumindo a emissora desde que ela esteja acessível, né? Então tem Uhum. todo esse trabalho do qualidade do streaming, etc., do Isso. aplicativo, uma série de situações. É, isso que eu ia até reforçar, gente, a qualidade de áudio do streaming. Até dentro do estudo que a gente fez, lá tem um termo que está usado como incremento digital. O que é isso? É a Uhum. porcentagem de audiência que está além do seu dial, do rádio. Então, eu vou falar de um dos dados, o último, pelo menos, que chega até 73%. Ou seja, se você tem 100 pessoas ouvindo a tua rádio pelo rádio comum, pelo dial, você pode chegar a ter mais 73 pessoas consumindo a tua rádio pelo streaming. Então, hoje, a qualidade sonora do streaming, a estabilidade dele é muito importante, muito mais importante de qualquer outro momento. Então, esse é É, até pode não, falar? até ia comentar fortalecendo o que você está dizendo, a gente tem que ter em mente de que para o ouvinte, ele, em alguns casos, ele sabe que é no digital ou no dial, mas ele está interessado na sua emissora e ele busca isso de uma forma muito natural. Então, para ele, como a gente disse, qualquer dispositivo que tenha áudio é um rádio em potencial. Então, assim, se a experiência no streaming for ruim,
pode atrapalhar a experiência depois que ele vai ter ou a intenção de busca dele no dial. E o contrário também se aplica. Então, se as coisas andam Daniel, muito Cristiano, juntas. deixa eu comentar com vocês assim de tudo que foi apresentado até agora, né? A apresentação tem desdobramentos. Eu Uhum. gosto particularmente muito desse contexto, desse conceito de rádio 3.0, porque a gente não pode olhar para a radiodifusão como se fosse uma atividade econômica das demais. E Uhum. todas as atividades econômicas foram impactadas pela digitalização, de uma forma ou outra, né? Então, quer dizer, o Perfeito. agronegócio foi impactado, a medicina foi impactada. Eu gosto muito do exemplo educacional, né? A educação, você tinha que ir até a faculdade, até a escola, hoje você faz praticamente todos os cursos à distância. Daí se criou o modelo digital. Depois se chegou à seguinte conclusão: pô, mas só digital talvez não seja tão legal. Quem sabe o Uhum. modelo híbrido. Algumas Uhum. aulas é importante você estar aqui, algumas Sim. aulas não faz sentido você estar aqui, tem aulas práticas que exigem a presença do aluno e outras não. Os carros foram para a linha da digitalização dos carros elétricos. Eu estou pensando aqui com a cabeça do radiodifusor, ele diz, tá, eu entendi o conceito, mas esse multiplataforma, ele tem que ser encarado numa lógica, e para mim essa é a palavra principal, de integração. Eu acho que eu penso muito numa orquestra, né? Quer dizer, você tem o maestro, o radiodifusor, e vários sons que tem que conduzir para uma melodia, para uma música. E o rádio 2.0 era um pouco uma orquestra desafinada, quer dizer, um tocava para lá, um tocava para cá, o outro tocava para lá, quer dizer, o 3.0 ele se apropria dessas tecnologias, né, com uma finalidade comum. E eu fiz algumas anotações enquanto vocês falavam, quer dizer, a distribuição dele é multiplataforma, a matriz principal é o áudio, o meio principal segue sendo o dial, mas nós não podemos desprezar a força do streaming, dos apps, dos sites, redes sociais, vídeos, podcasts, agregadores e carros conectados. Depois a gente tem que pensar numa lógica de conteúdo expandido. Quer dizer, o ao vivo que vira corte, é o tempo de escuta, é o engajamento, é a visualização, e tudo vira tráfego e conversão para apoiar a programação e vendas. E a publicidade passa a ser integrada também. A gente fala que o spot continua relevante, mas ele divide espaço com outras soluções de comunicação, porque você passa a ter outros meios, né, de se comunicar com o público ouvinte e também de realizar a campanha de determinada marca. Além, obviamente, de todas as questões que envolvem tecnologia, IA e presença local com escala digital. Então, quer dizer, eu acho que o 3.0 ele tem que ser encarado nessa lógica integrada, né? Perfeito. Como é que vocês veem? Daí nós vamos dar seguimento à apresentação, mas assim, me parece que é um desafio mais fácil para os grandes radiodifusores. Como é que vocês veem, como é que vocês sentados ali na cadeira do CEO do pequeno e do médio radiodifusor, como é que vocês veem como um ponto de partida e desenvolvimento, né, de um ponto de partida e chegada para que esse rádio se coloque nessa posição 3.0, integrado, multiplataforma, e digitalizado? Cris, Bem, Daniel, uhum. eu tenho uma experiência de dar consultoria para diferentes tamanhos de centros né? Então, desde uma cidade de 10 mil habitantes, eu já passei por São Paulo, estou em Curitiba hoje também dando consultoria, entre outras rádios que a gente faz por aí. Primeiro, temos que mudar a mentalidade. Esse é um ponto, independente do tamanho da cidade e da rádio que está. Já passei por rádio grande e cidade grande que a mentalidade está pequena e também na vice-versa. E em cidade pequena que me surpreende e fico muito feliz por isso. Mas se a gente não mudar a mentalidade, quando eu vejo, é uma opinião minha, tá, gente? Isso não reflete a opinião da Bert. Mas quando eu vejo o rádio hoje, mostrando o rádio em posts e divulgações, aquele rádio velho, já me assusta. Porque enquanto a gente não tirar o rádio velho da cabeça, a gente não vai entender o rádio 3.0. Enquanto a gente chamar o digital de concorrência, a gente não vai estar no rádio 3.0. Então, primeira coisa, tira o rádio velho da cabeça. E eu vejo campanhas com rádio velho. Foi feita uma campanha da Bert que traz a modernidade, traz as cartas inteligentes, o carro, o visual, e o rádio precisa disso. Sabe por quê? Hoje a gente discute muito sobre, o jovem não ouve rádio. Mas é claro, o rádio já é discutido no mercado que é coisa de velho. E a gente mostra coisa velha, tá? Isso chama ativação de percepção no marketing, isso é básico.
tá? Isso chama congruência de marca. Hoje, se a gente vê as pessoas com rádio velho andando pelas ruas, não vê. Então a gente tem que parar de mostrar coisa velha. Não estou falando que ser velho ou coisa velha é ruim, mas se a gente quer mostrar um rádio 3.0 conectado, ele híbrido e no dial, sendo moderno visualmente porque está no multimídia do carro, a gente precisa mudar a mentalidade. Esse é o primeiro ponto. E entender que existe sim um rádio 3.0. A partir disso, faz uma análise diagnóstica dos seus processos de trabalho. Eu fiz um artigo que está lá no Tudo Rádio, explicando tudo o que é o rádio 3.0, o que que ele tem que estar, onde ele tem que estar, quais são as principais redes sociais, quais são os canais, se ele vai estar na parabólica, se não vai estar, está tudo lá. E você vê aquilo que está no seu alcance. Porque a gente sempre ouve, mas tem que contratar mais gente. Calma, tá? Eu já passei pelos pequenos e pelos grandes. Dá para fazer, dá para fazer. Então, primeiro organiza a casa, muda essa mentalidade e vê o que você consegue já adaptar desde já. Hoje, com a inteligência artificial, a gente fala muito em podcast, a rádio tem que ter, não ter? Gente, tem muito podcast que já nasce morto. E tem que tá, eles chegam a 100 episódios e não cresce, tá? É. Mas ele é um conteúdo que pode ganhar força e ser algo de valor no seu comercial? Pode. Ah, mas não tem mão, não tem braço, não tem estúdio, não dá para fazer recorte. Com a inteligência artificial você faz vários recortes em 8 minutos. Então tem tanta coisa hoje que facilita o rádio estar no 3.0 que a gente precisa abrir a mente antes de tudo. Esse é o meu pensamento, tá? Eu acho que, É. assim, até colaborando com o que o Stanley disse, eu acho que em algum grau nós encararmos o digital como concorrente, eu acho que é na hora da defesa comercial e olhe lá, porque você também está no digital, né? Então, isso é uma coisa. Você O não fez os streaming é ser planejamentos, o digital, né? posicionamento. Exatamente, e o rádio também é digital. Então, eu acho, nesse caso de você também defender o DAIO em relação à comercialização, uma série de outras situações, é um ponto, né? E a gente vai ter, inclusive, o trabalho da Juliana e também essa pesquisa setorial que nós fizemos, ela ajuda a colaborar com isso. Mas acho que o Flores foi cirúrgico nessa situação de que realmente as coisas são complementares. Estar no digital mais forte, além de você ampliar as oportunidades comerciais, acesso a dados, uma série de outras coisas, ela acaba ajudando o DAIO. A gente, justamente esse dado que o Stone comentou de complemento do alcance do digital em relação ao DAIO, ele prova já exatamente isso. As pessoas ficam mais tempo com a sua marca, com a sua emissora. Então, isso ajuda em maior escala para os grandes centros e menor escala de números absolutos para os menores. Eu não vou dizer nomes aqui de radiodifusor, porque eu nem combinei com eles, não sei se eles gostariam de ser expostos, mas a gente tem vários exemplos muito positivos em praças pequenas, que a pessoa olhou e viu, qual que é a oportunidade que eu tenho aqui na minha praça? Cara, meus clientes da minha rádio, que compram spot na minha rádio, eles têm muita dificuldade com o marketing digital deles. Vou montar, então, uma estrutura aqui para atendê-los nisso aqui também. Já que eu sou uma empresa de mídia, eu sou expert nisso. Então, a partir do momento que não é uma coisa que vira da noite para o dia, essa rádio passou a ser a referência também de campanhas de marketing na cidade. Então, está orientando também nessa parte de comunicação. Nós somos especialistas em comunicação. Outra rádio fala, cara, não vou trabalhar com isso. Não é minha expertise, eu realmente vou continuar vendendo a parte digital, mas ela pode identificar uma outra oportunidade local onde ela vai ocupar espaços. E também aí o estudo entra muito na situação de defesa, porque a gente sabe, o radiodifusor pequeno e também nos grandes centros passa pela situação. Não, vou anunciar na rede social, vou deixar o investimento em rádio e assim segue a vida. Investimento em rede social, inclusive as emissoras de rádio também têm os seus alcances, seus engajamentos nas redes sociais, é uma coisa que serve para uma finalidade específica. Na sequência, aquele anunciante vai precisar de uma série de outras situações de lembrança de marca, de aumento de alcance, etc., que a rádio vai se encaixar muito bem. Então, ter noção disso, o departamento comercial, que eu acho que é o desafio no mundo inteiro, não só no Brasil, de treinar as nossas equipes, mudar a cultura interna, justamente para essa nova realidade, vai fazer toda a diferença porque você vai chegar preparado na sociedade para justamente defender o que você está fazendo e mostrar o resultado. Esses números de resultado, eles não vêm por acaso, eles vêm por causa de boas iniciativas em praças grandes e pequenas. Na INEB, a gente vê muito naqueles fóruns, né, Stuane, de pequenos e médios mercados, que é assim, são soluções que parecem bobas, que eles acharam na praça deles, que de repente virou um grande negócio. Ah, mas é um case específico. Não, é que assim, é específico porque é específico daquela região.
Se você tiver um olhar, você, radiodifusor, conhece muito bem a sua região. Essa é a grande diferencial. Você está envolvido na sua sociedade, você faz parte da sua comunidade. Eles usam muito essa palavra, né, comunidade, né, Stuane? Você está Uhum. envolvido na sua comunidade, você identifica as situações que vai atender aquela região. Então, ali você vai achar oportunidade de conversar melhor com o seu anunciante e também com o seu público. Sabemos que não é fácil. Esse exemplo que eu dei da rádio que virou uma agência de marketing da cidade, não foi construída da noite para o dia. É um processo, inclusive utilizando a rádio para isso. Né? Então, assim, a gente viu que os maiores impulsionadores de podcast nos últimos anos, no pré-pandemia, foram emissoras de radiodifusão. No Brasil também televisão, e nos Estados Unidos foram principalmente as rádios. Então, assim, elas impulsionam o digital, para o digital entregar de volta para elas. Então, é essa via de mão dupla, né? Agora, É o assim, ecossistema que a gente está falando de áudio. Se ele vai para o digital manda de volta para o áudio. Se vai para a TV, volta para o áudio. Enfim, é um ecossistema que a gente está falando a partir do áudio como a principal, né, matriz ali. A eu matriz. acho, né, que se todos nós fomos afetados nos hábitos de consumo, a forma como a gente consome mídia hoje é completamente do que a gente consumia há 10 anos. Eu não tenho dúvida que a inovação tem que ser a palavra de ordem do radiodifusor, seja de pequena, média ou grande dimensão. Eu gosto muito de falar o exemplo da Netflix, né? Sim. Guardadas as proporções de grandeza, obviamente, mas a Netflix era um blockbuster, né? Uhum. Ela alugava DVDs, fitas cassetes. Em 2007, ela teve a seguinte ideia: quem sabe ao invés de eu alugar em loja física, primeira inovação, quem sabe Uhum. eu não alugo essas fitas e entrego pelos correios. A pessoa paga um fee, uma taxa Uhum. mensal, ela tem acesso ao meu conteúdo, fica com as fitas o tempo que desejar, devolve pelos correios, né, os correios americanos, aquela época ela era regionalizada, né, a Uhum. escala dela eram os Estados Unidos, e ela criou esse modelo de negócios. Depois ela começou a ver que a operação era muito complexa, né? Manda vídeo, manda vídeo, recebe vídeo. Segunda inovação, criou o serviço de streaming. Numa época que a internet era precária, subiu 1.000 vídeos Uhum. e ela começou a fazer o que hoje é a Netflix no que diz respeito ao streaming, né? Uhum. Segunda ordem de inovação. A internet era extremamente precária para você fazer downlink, uplink, era super difícil, mas eles fizeram um ambiente de inovação. Em 2013, o que começou a acontecer? A Netflix cresce, os estúdios de Hollywood ficam preocupados pela concorrência e param de licenciar obras para a Netflix. Que conteúdo eles iam exibir se os principais estúdios não licenciavam obras para eles? Qual foi a nova inovação? Eles começaram a produzir o próprio conteúdo. Foi daí que surgiu a primeira série, que foi o House of Cards, a primeira série Verdade. produzida pela Netflix, em 2013. Então, eu quero dizer que inovação é algo que ela permanece na vida das empresas. E no rádio não é diferente, Uhum. independentemente da esfera e do tamanho. Daí eu queria trazer dois comentários de radiodifusores que eu achei muito interessantes. Não é um tom crítico, muito pelo contrário, e eu concordo com o Alisson quando ele diz, e eu queria ouvir a percepção de vocês. O que falta é orientação e adaptação para as pequenas rádios. 90% das emissoras são do interior. Todos os congressos e seminários são voltados para grandes mercados. Eu queria fazer dois comentários, Alisson, inicialmente em cima disso. As estaduais têm feito um trabalho de interiorização de eventos e seminários. Eu cito aqui a Associação Mineira de Rádio e Televisão, que tem feito uma série de seminários estaduais. Eu deixo aqui como desafio para a gente, porque nós não vamos ter tempo hoje, de fazer um rádio 3.0 voltado especificamente, não é nem para média, para pequeno radiodifusor. Então, aceitando a boa provocação do Alisson, da gente fazer um rádio 3.0 para o pequeno, exclusivamente para o pequeno radiodifusor, e eu queria escutar um pouquinho vocês essa provocação junto com... Não, é basicamente essa. Né? Basicamente essa. Eu acho que. Pode falar, Stone. Não, pode ir. Eu vou falar assim na Não, sequência, pode ir. não, eu ia comentar justamente isso. A gente tem esses encontros regionais na maioria das associações, e aí serve também, claro, o Stuane é um exemplo disso. Ele é um consultor que percorre o Brasil em relação a
a emissoras grandes, médias e pequenas, em pequenos mercados. A gente vê bons exemplos de trabalhos muito efetivos no interior, que inclusive se fossem replicados em grandes mercados, aquela emissora seria a referência nacional, ou o case. Sim, Então, realmente passa com muito certeza. de como realmente a equipe é treinada, como você consegue também, passa da mentalidade da direção também, das emissoras, dessa história de você realmente abraçar o digital na parte que realmente distribuição de conteúdo e como ela pode te servir, sem ter medo, né, de enfraquecer o DAIO. Pelo contrário, pensando que o produto final é sempre fortalecimento do DAIO ou do áudio ao vivo que a gente transmite. Então, assim, a gente cada vez vê mais nas associações essa tentativa, e no próprio Tudo Rádio a gente tenta traduzir isso também para diferentes realidades. Mas realmente vai partir da pessoa de pegar um estudo, como foi feito esse da Bert, e começar a aplicar na sua realidade, ver, cara, onde que isso conversa com a minha situação aqui, com a dificuldade que eu tenho com aquele cliente, que dado eu posso mostrar para ele que realmente vai contrapor se você parar para pensar bem no digital, você tem a maioria dos dados que passam, eles são globais também, eles são movimentos assim de escala, que aí você fala, não, mas tudo bem, mas o meu influencer aqui da minha região, ele tem números absurdos. Eles são números regionais? Se for realmente, qual que é o tamanho do engajamento? Qual é o tamanho, qual que é a qualidade também da credibilidade? Tem uma série de outros pontos ali que você vai atacando no bom sentido para a sua defesa e para você mostrar qual é a realidade. No final das contas, aqui a gente não está tentando convencer pessoas em relação a algo que não existe, é pelo contrário, está defendendo algo que seja efetivo para a comunicação e que vai ajudar a publicidade, vai ajudar a comunicação pública, vai ajudar a comunicação entre pessoas e uma série de outras situações. Perfeito. É, Stone, e eu esqueci o nome da pessoa que Alisson. comentou. O O Alisson. Alisson. Alisson e todos. Eu vou dizer que eu concordo em minha parte com você, porque já melhorou muito tudo isso. Hoje nós temos associações que, inclusive a Caert em Santa Catarina, tem um programa de É, desenvolvimento a Caert, que dão cursos, faz 3 anos que existe. A CERT, Mediacom, da Paraíba, Mato Grosso do Sul, e também a CEP participaram já com vários cursos. E eu tenho participado, eu estou falando com propriedade, porque eu tenho participado do projeto. Só nesse primeiro semestre foram 300 pessoas de rádio alunos aprendendo. E sim, tem os encontros regionais. A ERP fez só no primeiro semestre no Paraná 5 encontros regionais. Eu estive com eles em todos, a CAERT já fez. Então isso daí está evoluindo muito. E realmente a gente tem que provocar as associações regionais, claro, para que isso não pare de acontecer. Essa evolução está acontecendo. E hoje, com o digital, com o online, facilita tudo muito isso. E como o Daniel já falou, a gente tem que pegar aquilo que pode parecer que é só para um grandes centros e tentar extrair. Poxa, isso aqui cabe para mim. Então, eu consigo hoje, para entrar no Rádio 3.0, estar pelo menos no Instagram, Facebook, TikTok, eu consigo. Pronto, começou. Eu consigo ter o streaming com qualidade de áudio, começou. Então, sim, concordo em parte com você. É uma provocação muito interessante. Inclusive, o Flores já trouxe a ideia de a gente trazer a solução do Rádio 3.0 para as pequenas praças, porque realmente precisa. E isso tem que acontecer o quanto antes. eu acho, Eu acho que são. Stone, nós estamos muito estourado e Sim. Stark no tempo, Uhum. e eu acho que a gente tem que dar seguimento. Eu queria fazer duas sugestões aqui. Primeiro, eu quero fazer um registro do fortalecimento das entidades estaduais, não só as citadas aqui. Sim. É impressionante o nível de atividades que as estaduais têm desenvolvido para o radiodifusor. Eu sugiro que o Alisson acompanhe as atividades da estadual dele. Se porventura ela não faz, acho que é missão do radiodifusor também levar a entidade Uhum. estadual ideias e sugestões para desenvolvimento profissional, que é a função das entidades. Aqui da ABERT a gente sempre vai cuidar do macro, né, do nacional. Mas eu deixo como sugestão aqui, Stuane, da gente projetar novamente o estudo, e aconteceu o que eu esperava, que ia faltar tempo. Eu tinha certeza disso. A gente já sabe, a gente já se conhece e sabe como é que é. Eu Sim. queria ver se a gente conseguia, na apresentação de vocês, passar ali os principais números e que chamaram a atenção de vocês no desenvolvimento do trabalho, né? E daí nós passamos para um fechamento, né? Mas assim, pontos principais, Stone, nós estamos aí a 11h56, pontos que vocês gostariam de destacar para que a pessoa se atenha no estudo, e depois a gente faz um fechamento e abre para novas perguntas.
Eu acredito, não sei se o Daniel já concorda também do que eu vou mostrar aqui, que eu acho interessante, porque a gente já falou uns números bem interessantes, mas o estudo mostra, inclusive, por exemplo, os setores que mais investem em rádio no Brasil. Isso ajuda nessa estratégia, que vem depois do manual ali trazido, que vai trazido pela Ju Paiva, Juliana A Paiva. Júlia. Então, aqui no estudo tem esses dados, por exemplo, o investimento publicitário em rádio saltou de 975 milhões no Brasil em 23 para mais de 1 bi em 2025. Então vem crescendo tudo isso. Aqui tem as porcentagens, inclusive dentro do Uhum. estudo, tem algumas porcentagens e nomes de, né, empresas que investiram em rádio no Brasil. Salvo o mesmo Eu acho que pensamento de que, mas são grandes centros. Calma. Aqui a gente consegue ter algumas orientações sobre isso, né, Dani? É que eu acho que assim, quando a gente extrai por praça, né, e lembrando que assim, esse volume total de investimento, a gente fala muito de nacional, né? Mas a gente sabe que o rádio é muito local, a negociação às vezes no menores centros é direta com o anunciante, se causa uma série de desafios para o radiodifusor, mas também causa uma série de oportunidades, porque você cruza com o Sim, seu anunciante toda hora, enfim. Mas a diferença das praças, a gente vê que os setores não mudam muito, não. Não mudou sim. muito, não. Então, assim, se tiver Até venda no de mundo, carro na sua né? cidade, exatamente. Se você tiver supermercado na cidade, tudo isso é fundamental que sejam os setores que têm mais, já entendem melhor como é a mecânica do rádio. Às vezes eles se desviam outro, mas você consegue puxar mais rápido. Então, um trabalho de base pode começar por ali. Então, assim, ter noção das categorias e de como esses produtos são anunciados e qual é a efetividade para esses setores em relação ao anúncio de rádio, eu acho que é fundamental no planejamento. Então, e isso tem no estudo setorial. E a gente vê, rádio é varejo. Se o varejo precisa acelerar as vendas, a gente tem várias datas ali, e conforme você vai agregando mais situação ali na sua emissora, você vai ter mais oportunidades, sim, também para alavancar o comercial. É muito interessante que os 10 maiores aqui, né, categorias que investem em rádio no Brasil, são aqueles do que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso, da Uhum. necessidade das nossas vidas, das nossas rotinas. Então, é questão de estratégia. E aqui a gente já Uhum. falou do incremento digital, que eu dei aquele exemplo de chega a 73%. É muito interessante que lá em 2024 e 2023 era muito menor esse número. trinta e É, Então, quatro por sim, cento era trinta trinta e e quatro por quatro por cento cento gente. em É 20, em assustador isso. 2024. É assustador. Então, ou seja, em 2 anos aumentou assim muito, muito, né? A esse é um dado importância do incremento revelador, digital. né? Sim, Esse é um É. dado muito. revelador. Uhum. E é muito interessante que a Impressionante. permanência do tempo médio digital é de 1 hora e 14. Isso é bastante. Mesmo hoje que a gente sabe de algumas dificuldades de torre de internet para todo mundo, celular, às vezes o plano de dados do ouvinte, tudo isso. Mas, sim, esse incremento digital está muito forte. E a E gente aquilo já lá é dado, citou, só para não esquecer, aquilo lá é dado do Brasil, tá? Não estamos falando isso, é global, não. Aquilo Brasil. é dado do Brasil. Uhum. É Brasil. Aqui também a gente tem um resumo lá no meu trabalho tem, né, sobre a questão do ROI, como a gente falou. A gente não tem um ROI consolidado do Brasil, mas a gente trabalhou o número de 43%. Né, os ouvintes compram e pesquisam pós ouvirem o anúncio ou o locutor anunciando no rádio. Então isso daí é muito importante. E aqui fica o QR Code para quem quiser acessar diretamente o estudo por aqui, só apontar a câmera do celular. Dá um Eu print acredito aí. que sejam Aham. esses, dar um print na tela e consumam, porque ela tem bastante leitura para vocês. E, gente, tá bem facinho, hein? Acessou o site da Bert ali nos destaques, tá ali o estudo, vai ficar lá e vai continuar sendo atualizado conforme a gente vai surgindo mais pesquisas relevantes. Recentemente a gente teve essa da Quest, que foi bem legal em Minas Gerais, então o negócio vai crescer. A gente está num momento bem especial mesmo de consolidação desses dados, de novos dados, então existe esse movimento ali que eu fico muito feliz, assim, de ver esse movimento do setor, assim, em prol do rádio. E tem um ponto, obrigado, senhores. Tem um ponto importante que são os próximos passos, não só em relação a esse papo aberto, mas aquilo que nós estamos construindo, né? Há 3 semanas, em parceria com a MIRT, nós apresentamos, como eu disse, o estudo da Quest. Esse estudo da Quest vai ser incorporado nesse trabalho. Nós vamos realizar um novo estudo, uma pesquisa de hábito de consumo da população de São Paulo. Nós estivemos recentemente com a AESP, que é a Associação de São Paulo, apresentando a dinâmica, a ideia foi super bem recebida,
e nós devemos realizar essa pesquisa em campo em breve para realizar também um evento em São Paulo, e São Paulo tem um adicional, que é o peso nacional, né, que tanto agências, anunciantes e cabeças de rede de rádios também tem, né? E esse trabalho ele vai ser, como tem a inovação de qualquer setor econômico, as inovações, os trabalhos da BERT também, eles não se encerram. Eu acho muito eu acho importante, mais do que interessante, importante, que a gente realize novos papos abertos, aprofundando o conceito e números do rádio. Vocês vejam aí que em 1 hora nós, né, vimos a pontinha do iceberg do estudo, Sim. né, e eu sei que isso ainda provoca muitas dúvidas, tanto é que eu quero compartilhar com vocês uma contribuição do Areia Energy, @areiaenergy, que é: bom dia, Cristiano, tudo bem? Quais os softwares de rádio mais usados no Brasil? Playlist, InfoAudio, Pulsar. Já se conectam com o Rádio 3.0. É isso que eu digo, Rádio 3.0 é um conceito, mas eu deixo para Sim. vocês elaborarem a resposta ao nosso amigo Areia Energy. Eu acho que posso até comentar, né? É difícil falar de marcas em específico para não falar em detrimento a Sim. outra, e elas estão se movimentando, né? O que eu posso falar de ver os eventos regionais, até internacionais, com marcas brasileiras, é que elas já buscam soluções em relação a isso, porque elas atendem à demanda do mercado, e a demanda é o rádio híbrido. Já tem uma série de empresas, a gente mais recentemente esteve com a Playlist também, né, Sim, sim. Cris? Tem outras, Bialdi, enfim, que A elas vão Bialdi também está desenvolvendo se soluções adaptando a em isso. relação a isso. Exatamente, vão fazendo em relação a isso. Então, eu recomendo você conversar e provocar essas empresas em relação. Isso. Muito provavelmente você vai ter uma resposta positiva. Mas está no caminho, a maioria delas Uhum. tem duas que já estão preparadas, mas as outras já estão se movimentando também. Ó, senhores, Exatamente. então, esse Papo Aberto hoje tinha duas finalidades. E eu acho que nós cumprimos com louvor. Apresentar o trabalho, né, dar conhecimento do trabalho e explicar o conceito do rádio 3.0. Eu acredito que a partir de agora nós vamos ter desdobramentos. O próximo é com a Juliana Paiva, que participou desse estudo do rádio 3.0. E eu acho que, atendendo ali ao pedido do Alisson, ele já diz como você transforma, né, converte esses Uhum. dados em um bom plano de mídia para ir para campo. Né? A Juliana é Isso. craque Perfeito. nisso, Com né? muito bom Não trabalho. à toa ela participou desse projeto. Eu devo estar conversando com ela ainda essa semana, mas nós devemos soltar esse material nas próximas 2 semanas e realizarmos o próximo Papo Aberto, acredito que já na primeira quinzena de agosto. Então, o próximo Papo Aberto é um desdobramento comercial do conceito do rádio 3.0 e de quem sabe, né, num terceiro e próximos, a gente começa a escalonar. Como é que a gente faz um rádio 3.0 para o pequeno radiodifusor? Quer dizer, daí a gente vai ter licença poética para desenvolver esse trabalho conforme a necessidade dos nossos radiodifusores. A nova governança da BERT Pois. acredita no relacionamento com o associado. Recentemente, nós soltamos uma pesquisa de consulta, justamente daquilo que tem atendido de forma satisfatória ao radiodifusor, ao associado, e aquilo que pode ser melhorado. Nós ficamos muito surpresos, viu, Cristiano e Daniel, com a receptividade. Nós tivemos mais de Legal. 200 contribuições. Agora vai ser um trabalho de mineração desses dados, estratificação, mas a gente está muito feliz com o resultado, seja crítico, elogioso, eles são todos bem-vindos, a consulta é para Sim. isso, e eu acredito que isso vai fortalecer ainda mais a prestação de serviço da ABERT ao associado. Então, Daniel e Cristiano, fica o agradecimento, eu passo a vocês a Obrigado. palavra final, para que vocês façam comentários, enfim, possam se comunicar aí com o nosso público mais uma vez. Eu acho que só um comentário que nos últimos meses alguns radiodifusores chegaram para a gente e falaram: nossa, vocês falaram de coisas básicas e são importantes, né, no nosso dia a dia. Então tem uma parte aí do Rádio 3.0 que é organização mesmo, da casa, das melhores práticas, não é algo exclusivo do Brasil. Também não vamos. A gente tem ótimos exemplos aqui, cases incríveis que deixam o gringo assim, de boca aberta. Então, assim, o setor está se movimentando, desde as associações, como foi bem dito aqui, as pesquisas, a própria BET,
Tudo Rádio há anos, também tem duas editorias lá, com umas pesquisas, tentando traduzir para a situação nossa, também mostrando como o rádio está no mundo inteiro. Então, assim, a gente, de alguma forma, o setor está se movimentando e está se adaptando a essa nova realidade para melhor proveito. Então, assim, eu não quero parecer assim, digamos, não é uma questão de tentar ser positivo demais, mas eu estou muito otimista com esse momento mesmo. A gente vê muitos desafios, mas a gente vê muitas oportunidades mesmo para agir. E quando a gente tem associações como a BERT, as regionais, assim, se movimentando, a gente se sente também seguro para poder inovar, sabe? Então tem assim muita troca, tem muita esses questionamentos que a gente recebe são muito importantes porque a gente vai fazendo essa construção em grupo mesmo. Então eu vejo isso com muito otimismo. A gente sai empolgado a cada congresso, né, Stuane? Sim. De que tem muita coisa para fazer, mas tem muito caminho sendo apontado por gente muito boa, né? Então, assim, meu sentimento é mesmo de otimismo e de empolgação com a inovação para ver como ela melhor nos serve. Desde as ferramentas de inteligência artificial, que podem gerar uma série, é aquela brincadeira, né? A tecnologia ela traz um monte de problema para depois trazer um monte de solução também, né? Sim. E a gente tem que passar É por isso esse aí. processo. Então, nos congressos É mais isso recentes que aí. a gente vê, algumas respostas, algumas dúvidas que nós tínhamos atrás, elas começam a ser respondidas pelas próprias ferramentas que nos ajudam. Sim. Isso é muito Sim. louco. Então, assim, a gente tem esse momento mais otimista, assim, de conseguir dar, não só dar conta, mas de aproveitar essa inovação. E aí acho que tem também uma questão de fomentar a criatividade nas nossas equipes. Eu acho que quanto mais as pessoas tiverem, cara, como isso aqui vai servir para nós, assim, como isso vai funcionar melhor, que eu acho que é a essência do rádio. Se a gente está no digital, no streaming, desde a década de 90, é porque o rádio gosta de tecnologia e quer se adaptar a ela e quer ver qual que é a melhor forma de tirar proveito disso, né, Stuane? Mas, enfim, o meu Com recado é certeza. isso. Eu estou otimista com esse momento, apesar consciente dos desafios, mas realmente existe um otimismo por causa da movimentação do setor. Isso, bom, eu vou falar poucas palavras. O rádio é forte, é relevante. Vamos mudar essa linguagem, então vamos afirmar. É forte, é relevante. Ele tem alcance, ele tem audiência, tá? E ele tem, sim, toda essa importância com a gente presta serviços para a comunidade. E conheça o teu ouvinte, é uma outra mensagem que eu sempre falo, estude o seu ouvinte, estude ele, para a gente não errar no produto. O rádio ele vai morrer se isso acontecer, eu não acredito nisso, se a gente parar de conhecer os hábitos dos nossos ouvintes, tá? Então, Daniel, Flores e todo mundo que participou, muito obrigado pela paciência, por essa 1 hora e 10 com a gente aqui. E a gente não vai parar nunca com esse estudo, a gente é sempre muito otimista, né, Daniel? E Uhum. Flores também. E é por isso que a gente viaja pelo mundo, a gente vai lá para o IBC em Amsterdã e a gente vai trazendo tudo para vocês também. Os pessimistas vão escrever livros filosóficos, os otimistas vão empreender negócios. Então, vamos seguir Ótimo. no empreendimento aí de novos negócios. Eu acho que a prova de que o rádio ele tem expandido, inclusive, a sua relevância são os dados que nós temos colhido nas pesquisas que nós temos realizado. Quer dizer, a gente é otimista em cima de dados. E é isso que o Isso. estudo traz. Uma defesa consistente do meio para que o radiodifusor fique apto a se recolocar ou expandir a sua posição no mercado publicitário. O certificado está no chat, né, no próprio chat, para a pessoa expedir o certificado. E fica o convite também, em agosto, nós vamos ter o evento da SET Expo, é a nossa NAB brasileira. A SET tem se profissionalizado também cada vez mais. Se o rádio é multiplataforma integrado, as entidades de radiodifusão e parceiras como a SET também têm se integrado cada vez mais, e a SET tem dedicado um painel específico sobre o rádio, salvo engano é quarta ou quinta-feira. E eles vão trazer a discussão do rádio 3.0 também no evento da SET. O Marco Túlio está fazendo essa curadoria. Nós temos vários parceiros aí que também acreditam nesse projeto, Fernando Morgado, Guilherme Ravache. Você tem uma série de pessoas que atuam no meio e que também têm contribuído bastante. Então, fica o meu agradecimento a vocês, a nossa audiência.